Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou falar de um assunto aqui que não é um assunto espinhoso, mas é um assunto que é pura criptonita. Criptonita, porque realmente a gente vai conversar sobre um personagem que é um grande ícone, que é, né, o suprassumo dos super-heróis, o primeiro grande super-herói e, por incrível que pareça, também o mais poderoso de todos os super-heróis, né? O super-herói mais impossível que existe, que é o super-homem, né? Eu confesso para vocês que o super-homem nunca foi um dos meus personagens favoritos. Eu sempre achei ele um personagem muito complicado de trabalhar. Eu já falei isso em outros vídeos, vou repetir aqui, porque ele é poderoso demais. Ele é praticamente um deus, ou ele é um deus, né? Ele não tem essa origem divina, mas na prática ele é totalmente poderoso, capaz de fazer praticamente qualquer coisa. Então ele é muito mais do que muitos deuses que habitam as histórias em quadrinhos, como é o caso do Thor ou do Hércules. O Hércules não é deus, né? É semideus, mas tudo bem, vamos lá. É quase como se fosse, e outros tantos por aí. O super-homem supera todos eles, porque ele não tem limitações. E quando, na sua origem principalmente, ele também era um personagem, e continua sendo, praticamente infalível. Um personagem sem máculas, um personagem sem defeitos, né? Nossa, a epítome da perfeição é o super-homem. Então eu sempre achei o personagem muito complicado, porque os bons personagens de você trabalhar são aqueles que têm imperfeições, que têm falhas, que são muito mais humanos, que foi o viés que o famoso Stan Lee percebeu lá no iniciozinho dos anos 60 e começou a criar aquela leva de personagens imperfeitos, cheios de problemas, cheios de falhas, cheias como é que se pode dizer, de calcanhares de Aquiles, né? Todos os personagens do Stan Lee têm essa marca muito certa de ter algum ponto fraco, né? Ou vários pontos fracos, né? O super-homem não. O super-homem nunca teve ponto fraco, apesar de muitos anos depois da criação dele terem criado a famosa Kryptonita, né? Porque o personagem era tão difícil de trabalhar que tiveram que inventar qualquer coisa ali que fizesse mal a ele. E, mais uma vez, não foram muito coerentes, né? Vamos ser sinceros, né? Uma pedra, um pedaço do planeta dele praticamente mata ele. Isso não faz sentido nenhum, né? Então ele morreria lá em Krypton. Mas foi a solução que eles arranjaram há muitas décadas e ela já se configurou normal, tal. Além disso, outras idiosincrasias que eu acho completamente absurdas no Super-Homem, que é aquela questão de que o que concedeu o poder a ele no nosso planeta foi o nosso planeta que deu os superpoderes a ele, né? O Sol amarelo, a atmosfera da Terra, transformaram ele naquilo que ele é. Só que depois isso aí ficou para trás, ninguém mais se importava com isso, e o Super-Homem começou a agir em diversos planetas pelo universo inteiro, né? E continuava invulnerável, super forte, voando, tudo que tinha direito. Então, né? É um personagem típico dos anos 40, onde realmente esse preciosismo, esse detalhe, não tinha a menor importância. O importante é que o super-herói estava ali para salvar os outros. As histórias eram muito simples, muito tranquilas, para agradar basicamente a crianças. Quem lia quadrinhos nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, era exclusivamente criança. Tá? Adultos começaram a ler quadrinhos a partir dos anos 80. Depois eu vou gravar uma série de vídeos falando um pouco sobre essa transformação dos quadrinhos a partir dos anos 80, né? Os pontos de transformação. Muito bem. Mas o Super-Homem é isso daí e a gente, né, tem que conviver com isso mesmo, tá tudo certo. É um personagem difícil de trabalhar. Quando foi para o cinema, lá em 1900, ele foi para o cinema algumas vezes antes disso, tá, gente? Mas em 79 é o grande filme do Super-Homem, o filme que estourou nas bilheterias, ganhou Oscar, tinha tudo de bom, tinha tudo de bom. É o filme de 79, continua sendo a grande referência
para o Super-Homem? Um ator extraordinário, com um visual muito próximo do nosso ideal do Super-Homem, tal. Os efeitos especiais foram bons para a época, né? Hoje em dia se faria uma coisa mais superproduzida, mas continua sendo um filme extraordinário. É o Super-Homem dos anos 80, de 1979, 79, tá? Fica, inclusive, essa dica. Se você ainda não viu, você tem que assistir. Mas vamos entrar finalmente aqui no papo mais difícil, que é falar desse novo Super-Homem aí do James Gunn, do diretor James Gunn, que estreou há pouco tempo, tá? Um mês atrás, mais ou menos. E eu confesso a vocês também que, além de considerar o personagem, o Super-Homem, um personagem sempre muito difícil, eu salvo o filme de 79, eu protelei um pouco para assistir o filme, porque eu sabia que eu ia me decepcionar. E não errei. Eu me decepcionei, não tanto quanto poderia me decepcionar se eu já não estivesse mais ou menos esperando por isso ali mesmo, tá? Foi mais ou menos o que eu já esperava. O filme tem diversos erros que, na minha opinião, são praticamente imperdoáveis. Não dá para passar por cima, não dá para passar pano, como o pessoal gosta de falar, não dá. Primeiro, pela escolha do ator que faz o personagem. Visualmente, ele não tem muito a ver com o Super-Homem, não. Muito pouco, tá? Mas tentaram caracterizar ele da melhor maneira possível, muito na base da inteligência artificial, né? Muito na base da pós-produção. Então, basicamente, tudo que você vê de Super-Homem ali é a pós-produção. E outra coisa, é um ator fraco, um ator que não tem carisma nenhum, que não tem uma presença, não tem uma força, tá? E as interpretações dele também ficaram um pouco a desejar. Bastante até, por sinal. Outra coisa que também não me agradou em nada foi o uniforme. O uniforme dele, fizeram uma grande transformação para, na verdade, voltar ao uniforme mais antigo de todos, com aquela famosa sungona, né? aquela cuecona vermelha por cima da roupa. Quer dizer, acabou que não foi a lugar nenhum, tá? Poderia ser um uniforme mais moderno, mais sofisticado, já que é feito basicamente por inteligência artificial, ou poder então voltar no tempo. Não, vai ser um Super-Homem vintage, vamos usar o uniforme mais antigo. Eu também acho que não deveriam ter ido buscar lá o dos anos 40, poderia se usar mais ou menos o que o Christopher Reeve usou em 79, tá? Então também o uniforme não me agradou, inclusive ficou uma coisa assim, eu até considero mal feita. Algumas coisas do uniforme, conforme ele se movimenta, ficaram muito ruinzinhas mesmo. Uma coisa boa que eu achei foi logo a abertura do filme. A abertura do filme eu achei legal, gostei. Por que eu gostei? Porque ele narrou a origem do Super-Homem em 3 minutos. Tudo era 3 ali, né? 3 isso, 3 aquilo, 3 aquilo e tal. Então ele fez uma narrativa de toda a origem do Super-Homem em 3 minutos e botou a história para frente. Isso eu achei legal. Por quê? Porque quando eu comecei a ver o filme, eu estava na expectativa. Lá vão contar a história de que ele veio do planeta Krypton, num foguete, o foguete caiu, aí os idosos lá, o casal de idosos lá, caipiras do interior, acharam ele, criaram ele. Pensei que fossem fazer por isso. Não, ele pulou toda essa parte, que é uma parte já muito explorada. Em praticamente todos os filmes isso aí é contado. Então ele pulou tudo isso e foi para a história, engrenou na história direto. Isso eu achei legal, isso eu gostei. O elenco de apoio também não acrescenta nada. Sinceramente, atores praticamente desconhecidos, como é que eu posso dizer assim, forçados, né, com interpretações muito forçadas, diálogos muito de oposição, sabe? Muito hostis, uns diálogos hostis o tempo todo. A entrevista que a esposa faz com ele, tudo bem, ela é a repórter íntegra, que não, mas ela faz ela consegue sair da esposa para uma pessoa completamente hostil a ele, completamente desagradável. Não tem nenhum segundo na entrevista que ela faz com o marido dela, porque marido, né, mais ou menos namorado que mora junto e tal, ela não tem nenhum momento de empatia com ele, nenhum momento de empatia, em nenhum momento ela, né, acha que ele pode ter feito a coisa certa na questão que eles vão debater ali na entrevista, né? Que eles simulam, digamos assim, uma entrevista, ela logicamente está gravando, mas ela se torna uma pessoa completamente raivosa na entrevista. Sinceramente, não me agradou em nada.
E aí vamos aí para o quê? É difícil achar alguma coisa. O Lex Luthor ficou muito mal explicado, né? É só um sujeito extremamente invejoso, né? O que a gente pode concluir do filme é que ele apenas é um sujeito extremamente invejoso que pegou uma implicância com o Super-Homem e aí quer destruir ele de qualquer maneira, tal. Não sei, parece uma coisa meio infantil, meio coisa de brincadeira de criança, sabe como é que é? Quando você tinha lá seus 8 anos de idade e você brincava com seu irmão, que, né, todos os inimigos do mundo, todos os vilões do mundo saíram da cadeia e aí você tem que combater os vilões, tal. Me pareceu uma coisa assim muito, muito tosca mesmo. As participações do cachorro, por exemplo, talvez alguém tenha achado graça naquilo, mas eu não achei graça nenhuma. Sinceramente, não achei graça nenhuma. Aliás, o humor do filme ficou ambíguo. Ficou um humor que um humor que não fez graça. Você via, isso aí é uma cena de humor. Mas cadê a graça? Eu não vi graça em praticamente nada. Ou em nada. Acho que eu não vi graça nenhuma. Tal. O filme tem 2 horas de duração e vai contando aquela coisa ali meio que confusa, com muitos vilões para ele bater, e ele apanha o tempo todo, praticamente ele só apanhou no filme, né? Ele não tem nenhum momento em que a pancadaria vire, né? Era sempre ele meio que vítima, meio fraco. Ele me pareceu um super-homem meio fraco. Sinceramente, eu achei bem, bem ruinzinho mesmo, tal. O que mais que eu posso dizer para vocês que eu não gostei no filme? Não gostei da trilha sonora. Começa anunciando uma retomada daquela melodia maravilhosa, né? Aquela melodia antológica criada pelo John Williams lá em 79. Então eu vou, opa, isso já é um ponto favorável quando a gente anuncia. A gente percebe algumas notas do verdadeiro hino, que é aquele hino do Super-Homem, né? De 79, e logo no início do filme eu disse, opa, a trilha sonora vai ser legal. Não, a trilha sonora também não acontece. Então é um filme que basicamente promete e não acontece. A verdade é que não acontece e os erros, na minha opinião, são muitos e muitos e muitos. Eu não consegui achar nada que eu pudesse dizer assim, não, esse momento do filme é bom, ou essa coisa foi imaginada melhor. Não tem mesmo. Uns personagens estereotipados, uns personagens exagerados, né? A relação do Jimmy Olsen com a Lois Lane, com o próprio Clark, não tem química nenhuma. Aliás, o casal não tem química nenhuma. Eles tentam fazer alguma química, forçam a barra, mas não conseguem. A própria cena final, com os dois se abraçando e voando no meio de um shopping center, aquilo ali não teve nada, não teve química nenhuma, não teve emoção nenhuma. É outra coisa que o filme não tem, emoção. O filme não causa em nenhum momento em você uma emoção mais forte. Né? Quem compara com o filme de 79, principalmente, vai perceber claramente isso. E se não for comparar com o melhor filme do Super-Homem até hoje, que é o de 79, você pode até comparar com filmes mais novos, como os do Henry Cavill. O Henry Cavill, pode ser, ele não era um bom ator, eu acho ele um ator fraco, concordo, as interpretações dele são fracas, o diretor também não conseguiu fazer ele se expressar melhor, mas o Henry Cavill tem uma cara e corpo de super-homem. Tá? Ele caracteriza melhor, muito melhor o super-homem do que esse ator novo, que eu nem sei o nome dele, até peço desculpas, não sei o nome do ator. Porque para mim é um ator que não vai a lugar nenhum, não vai. Eu já estou, é lógico, uma questão de mercado, já está se falando em continuação, um novo universo da DC, e não sei, aquele oba-oba todo que a gente sabe. A gente vai ter que esperar o resultado do filme para saber se realmente vai ter alguma continuação a partir desse filme. E eu, pessoalmente, acho que não vai ter. Não vai ter. Esse filme vai ficar esquecido na história, que nem aquele Super-Homem, lá, acho que de 2002, 2000, sei lá, que também não foi a lugar nenhum. Esse daí, na minha opinião, logicamente, né, afinal das contas, tudo que eu falo é exclusivamente a minha opinião, esse daí também não vai a lugar nenhum. Vai ficar por aí onde está mesmo. Tá bom, gente? Fica aqui a minha opinião sobre esse novo Super-Homem aí, do James Gunn, que eu realmente não recomendo de forma nenhuma, acho muito fraco. Se você quiser, vai assistir lá o de 79, com o Christopher Reeve, né, que é infinitamente melhor.
Até a próxima.